colegas, meu nome é Osmar Duarte, venho aqui participar do projeto mais uma vez, falando de processo, que tão brilhantemente é capitaneado pelo meu amigo Antônio Carvalho e foi abraçado pela Associação Brasileira de Direito Processual Civil, da qual, para minha honra, eu faço parte. Queria hoje tratar sobre a preclusão e suas diferentes espécies, como versado no Código de Processo Civil atual, e falar em especial de uma delas, que eu chamo de preclusão elástica, embora sobre isso não haja consenso. Seria incorreto uma visão de imaginar que no atual Código de Processo Civil, nos atuais processos tramitando sob o rito do Código de Processo Civil, a gente não teria a preclusão operando. De fato, entre o CPC de 73 e o CPC de 2015, ocorreu uma alteração no sistema preclusivo ou na forma como a preclusão se dá no processo. Mas ainda assim, o atual processo civil brasileiro, o nosso procedimento comum, utiliza a preclusão como força motriz, inclusive para que o processo ganhe segurança e também sempre seja o caminhar para frente. Tanto é assim, que se a gente pegar o texto do Código de Processo Civil, a gente vai verificar por diversas vezes a expressão preclusão mencionada, principalmente naquela regra cardinal que está lá no artigo 507 do Código, que estabelece exatamente a perda para parte da possibilidade de discutir determinada questão, se sobre ela já ocorreu a preclusão. Se a gente fosse pensar historicamente, tem aquele conceito que é oveniano, que depois foi repetido inúmeras vezes, que é o conceito de que a preclusão é a perda de uma faculdade processual por se haverem tocado os extremos fixados na lei, seja por exercício dessa faculdade no processo ou numa fase do processo. E a partir daí se fez inicialmente uma tríplice divisão desse conceito. Se fala de preclusão temporal, de preclusão consumativa e de preclusão lógica. Embora exista discussão, inclusive, sobre essa divisão tríplice, diversos professores entendem que não haveria propriamente uma preclusão consumativa, porque a preclusão consumativa não passaria de uma feição, de um aspecto, de uma própria preclusão temporal. Mas, utilizando esses três conceitos-chave, seria a preclusão temporal, a perda da oportunidade de praticar um determinado ato processual pelo próprio decurso do tempo. E aí teríamos, então, o conceito de preclusão temporal. À sua vez, seria a preclusão consumativa, a perda da possibilidade de praticar um ato processual pela já realização desse ato processual anteriormente. Então, nessa visão, se eu tivesse um prazo para apresentar a contestação, por exemplo, 15 dias, a partir do momento que eu apresentei ela no segundo dia, eu consumei o ato e eu não poderia mais praticá-lo posteriormente. E a gente teria a preclusão lógica quando uma parte pratica um ato incompatível com a prática de outro ato. Então, por essa incompatibilidade lógica, nós teríamos, então, o que a gente chama de preclusão lógica. Então, eu teria a preclusão temporal, que é pelo decurso do prazo, a consumativa pela realização do ato e a preclusão lógica pela prática de um ato incompatível com aquele outro ato que me era possível realizar anteriormente. Dito isso, a primeira coisa que é digna de nota do Código é que o Código alterou principalmente a preclusão no aspecto da questão consumativa. De fato, a gente tem um artigo no Código que nos permite intuir que, eventualmente, a preclusão consumativa poderia ter sido afastada do Código. Isso porque o artigo 223 do Código de Processo Civil de 2015 colocou a expressão ou emendar o ato. Vejam, se a gente olhasse o artigo 183 do Velho Código, lá do artigo 183 do Velho Código dizia que extinguia-se o direito de praticar o ato pelo decurso, extinto o direito de praticar o ato pelo decurso do prazo. Agora, o artigo correspondente, que é o artigo 223, ele fala que extinto o direito de praticar ou emendar o ato. Veja, se eu permito a emenda do ato durante o prazo, a conclusão que advém disso seria que eu não teria mais uma preclusão consumativa. Ou seja, se eu tivesse naquele exemplo que eu falei, 15 dias para apresentar a contestação, eu apresentei no segundo dia, antes de decorrer dos 15 dias, quando se daria então uma preclusão temporal, eu poderia emendar essa contestação por conta do artigo 223. Isso levaria à conclusão de que a preclusão consumativa teria sido afastada do Código. Eu não vejo assim. Por que não? Porque, embora, de fato, a gente tenha uma mitigação severa na preclusão consumativa a partir do artigo 223 do Código, diversos outros dispositivos do Código levam ao entendimento de que a preclusão consumativa ainda tem algum reflexo. Por exemplo, a gente verifica lá no artigo 1007 do Código de Processo Civil que a parte tem que provar o preparo do recurso no ato da interposição. E se ela não fizer o preparo do recurso no ato da interposição, ela tem que realizar
em dobro esse preparo, ou seja, ela tem uma sanção, que é o pagamento da dobra do valor do preparo pela não apresentação do preparo no ato da interposição do recurso. Então, nessa visão, por conta desse dispositivo, pela própria expressão contundente dele, eu verifico que aqui a gente tem uma preclusão consumativa. Apresentado o recurso, eu só posso agora fazer o preparo extemporâneo posterior se eu realizar ele eventualmente em dobro. Então, a preclusão consumativa sofreu uma severa restrição do Código, uma severa alteração a partir do 223, mas eu encontro eco, pelo menos na minha visão, existem ecos dela em outras fases do procedimento, em outras fases processuais. Dito isso, a preclusão ainda, no atual Código, ela tem uma feição própria que vale a pena chamar a atenção para ela. E exatamente por essa feição própria que ela assumiu do Código, eu que designei essa preclusão de preclusão elástica, utilizando essa expressão como de empréstimo da doutrina italiana, que utilizava para outro fim, que era nas questões de alegações sucessivas. Mas, se a gente olhar o Código de Processo Civil atual, a gente vai verificar que todas as decisões que o juiz dá no curso do processo e que elas não sejam imediatamente passíveis de agravo de instrumento, elas ficam com a preclusão protraída para a fase de apelação. A gente chega a esse raciocínio lendo o artigo 1009 e o artigo 1015 do Código. Lá no artigo 1009 vai dizer o seguinte: olha, todas aquelas decisões que o juiz, no curso do processo prolator e sobre as quais não cabia agravo de instrumento, elas podem ser, então, objeto do recurso de apelação. Da leitura conjugada desses dispositivos, a nossa conclusão é a seguinte: o juiz deu uma decisão, eu verifico que ela está no rol do 1015. Se eu não fizer o agravo de instrumento, essa questão preclui por força do artigo 507 do Código de Processo Civil. Agora, o juiz deu uma decisão, ela não está no rol do artigo 1015, essa decisão não preclui e eu posso, por assim dizer, ressuscitá-la na fase de apelação em preliminar da apelação da contrarrazão, conforme está no artigo 1009, parágrafo 1º. Exatamente por isso, pelo fato de que essa questão tem que ser decidida para que depois ela seja ressuscitada, é que eu chamo esse fenômeno de preclusão elástica. Alguns outros têm chamado ele de preclusão diferida. Mas vejam, o artigo 278 do Código de Processo Civil diz o seguinte: toda e qualquer questão, nulidade que se apresente nos autos deve ser apresentada imediatamente pelas partes, sob pena da ocorrência da preclusão, salvo, obviamente, aquelas matérias que são passíveis de conhecimento de ofício. Isso quer dizer o seguinte: sempre que surge uma questão processual no curso do processo, a parte não pode segregar o exame dessa questão simplesmente para a fase da apelação. A parte tem que suscitar e discutir esse tema, e a partir da decisão do juiz, se essa decisão do juiz não for passível de agravo de instrumento imediatamente, aí sim, essa questão então somente precluirá se a parte não ressuscitá-la na fase de apelação. E exatamente por essa contingência de que a questão tem que ser decidida, eu tenho que debater essa questão durante o andamento do processo. E a partir do momento que eu debato essa questão durante o andamento do processo, a preclusão dela fica protraída, fica, por assim dizer, esticada, ela funciona quase como elástico até a fase de apelação, e somente se na fase da apelação eu não ressuscitava, é que ela preclui pela não ter sido reapresentada na fase de apelação, é que eu chamo essa preclusão de elástica. Mas independente da expressão como a gente chama, é bom que a gente tenha presente isso no contexto do atual Código de Processo Civil. É que a nulidade dos atos ela tem que ser alegada na primeira oportunidade em que a parte tem para falar sobre eles, sob pena de isso precluir, conforme está no artigo 278. Agora, articulada que seja essa nulidade, a decisão que venha sobre esse tema, se isso não puder ser enquadrado em nenhum dos incisos do artigo 1015, a preclusão dessa questão fica protraída, fica esticada, fica por assim dizer, sofre o efeito elástico de somente precluir lá na fase do recurso de apelação, se a parte não tratar esse tema. Se a parte tratar esse tema no recurso de apelação, a questão continua viva e será discutida no julgamento da apelação. Se ela não tratar desse tema, essa questão então fica preclusa e fica então sob o raio de incidência do artigo 507 do Código de Processo Civil. Bom, meus amigos, sobre preclusão era o que eu queria falar hoje. Muito obrigado e até a próxima.